Pelo ritmo da vacinação, nesse momento aqui, por cálculos da própria imprensa capitalista, demoraria mais de um ano para vacinar toda a população, na melhor das hipóteses. Quer dizer, é uma situação de grande crise que está sendo administrada através da contabilidade crescente de cadáveres dentro do país. O lockdown, nesse sentido, não vai e não está efetivamente contendo a propagação do vírus, né? São Paulo está sob lockdown e a taxa de pessoas infectadas e mortos é a maior de toda a pandemia. Nós falamos sempre que isso daí era assim, essa questão do lockdown era simplesmente assim, a burguesia decreta o lockdown e espera que a coisa melhore. Se melhorar, melhorou. Se não melhorar, não melhorou e pronto, não há mais nada o que fazer. Não há nenhum sistema organizado para combater o vírus de forma nenhuma. É isso que explica, né, a enorme quantidade de pessoas mortas no Brasil. O Brasil é um país relativamente industrializado, é um dos países mais industrializados entre os países pobres, os países não imperialistas. Nós sabemos muito bem que a propagação do vírus se dá justamente nas áreas mais desenvolvidas. Esse vírus não é um vírus que atinge as pessoas na região agrária, principalmente, ele atinge as pessoas nas grandes concentrações urbanas, o que implica a existência de uma certa economia desenvolvida, né? Nós vimos aí que em todos os casos os focos de vírus eram em regiões industrializadas. Isso não é discutido nem pela imprensa, nem por nenhum partido político, que eles não querem tocar nessa ferida, né? Mas o fato é que, num país como o Brasil, se você não para a indústria e não paralisa o transporte público, que leva as pessoas para trabalhar, não paralisa as grandes empresas, o vírus vai se espalhar com uma ferocidade inacreditável, que é o que está acontecendo. É isso que explica a situação. Os Estados Unidos também. Os Estados Unidos são um país também muito industrializado. Ele teve a maior alta do vírus em todo o mundo, apesar de que as condições, né, para o combate ao vírus eram muito mais favoráveis nos Estados Unidos que no Brasil. Também nós vemos que os países mais afetados foram os países europeus. Quer dizer, esse é um vírus da sociedade industrial, ele não é um vírus necessariamente da sociedade pobre, né? Por isso que nós vemos, por exemplo, que a quantidade de mortos do continente africano, embora seja grande, imagine que não haja, né, não há na maioria dos países africanos uma grande defesa contra a propagação do vírus, ela é menor do que nos outros continentes. E esse é é o continente mais pobre do planeta Terra. Aí quando você olha para o número de mortos, qual é o país com a maior incidência do vírus? É a África do Sul, que é justamente o país mais industrializado da África, né? Esse problema da industrialização não foi colocado em destaque, apesar de que apareceu logo no começo do vírus, porque os capitalistas se negaram, desde o primeiro momento, de paralisar as empresas, né? Eles estão muito satisfeitos de paralisar o pequeno comércio. Se o pequeno comerciante não conseguir sobreviver, não é problema deles, mas as empresas capitalistas, essas têm que continuar funcionando, né? Então, nós temos aí essa situação e, infelizmente, a esquerda brasileira fracassou totalmente em detectar o problema, em analisar o problema, em mostrar efetivamente o que estava acontecendo e aderiu acriticamente à mise-en-scène dos governos de direita contra o vírus, que não é nada mais do que isso, né? É uma cenografia, não é nada, não vai além disso daí. E nós estamos pagando o preço altíssimo, né, dessa situação.